vai ser um momento em que vamos conversar, vamos trocar impressões em torno de um tema que, se calhar, antigamente não foi tido como algo muito importante, ou não levantava tantas questões, mas que nos últimos tempos, devido, se calhar, a algumas alterações, algumas mudanças, a dinâmica da própria sociedade, já tem sido um tema que suscita debates, suscita, em algum momento, impressões que nos deixam meio confusos. Vamos falar sobre a responsabilidade do trabalho doméstico no lar, no seio doméstico. De quem é a responsabilidade pelo trabalho doméstico? Como dizia, há um tempo atrás, isso não se questionava, não é? Mas com o andar do tempo, com a própria dinâmica da vida, com a emancipação da mulher, com essa nova, como posso dizer, nova roupagem que a mulher hoje tem como alguém que não só está ali no ambiente doméstico, mas também alguém que sai para fora, tem um próprio rendimento, tem pouco tempo dentro de casa, já vem trazendo alguns questionamentos sobre, de fato, a quem, melhor, quem deve fazer ou quem não deve fazer alguma coisa. E para isso nós temos aqui dois convidados. Temos conosco cá a Ana Paula e também temos o nosso querido Cleófas Viagem. E vou saudar, muito boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Seja Obrigada. bem-vinda a esse momento. Obrigada. Boa noite, Cleófas. Boa noite, Fáuzia. Boa noite, Ana Paula. É um prazer estar aqui. E volto a si, Ana Paula. O que seria o trabalho doméstico? Como nós podemos definir trabalho doméstico? Definição por definição é aquela que todos nós já conhecemos, né? Trabalhos domésticos são aqueles trabalhos que nós fazemos para que a nossa casa esteja em harmonia, esteja limpa, esteja bem organizada, né? Uma casa onde você consegue sobreviver de maneira saudável. Então, seria uma casa onde você tem oportunidade de estar ali e estar tranquilo, né? Estar em paz, porque o ambiente está organizado. Então, seriam esses os trabalhos que a gente... E aí envolve tudo, né? Envolve a limpeza da casa, envolve a arrumação da cozinha, a alimentação, a organização da alimentação, os horários, a rotina, envolve tudo isso como a tarefa doméstica, são as nossas tarefas diárias, né? De todos nós, seres humanos, que vivemos em uma casa. Que, de certa forma, falou que é todo aquele trabalho que permite as pessoas estarem num ambiente saudável, né? Pode me falar mais um pouco sobre a importância de um ambiente doméstico organizado? Quais são as vantagens disso? Olha, se nós estivermos numa casa bem organizada, né? Saudável, limpa, o primeiro benefício é a saúde física, não é? Você não tem, numa casa que é limpa, que é organizada, você não tem dificuldade respiratória por conta da poeira, né? Do mofo, da umidade. Uma casa que é bem ventilada, você tem o ar puro circulando todo o dia. Então, isso traz benefícios físicos mesmo, né? A gente consegue ter uma organização mental melhor, fica menos estressado, né? Você sabia que se a gente estiver num ambiente desorganizado, a tendência, principalmente para as crianças, é a desobediência, a mesma desorganização também do lado delas, o estresse. Às vezes a gente se permite, né, em algum momento da nossa vida, que estavam muitas tarefas fora do lar, e chega em casa, a casa está desorganizada, você traz todo aquele estresse de fora para dentro de casa, e isso se mantém. Então, os benefícios físicos
em relação à saúde e em relação à saúde mental e psicológica, né? Há estudos de psicólogos, né, que dizem que se você tem uma casa onde ela está desorganizada, sua gaveta, por exemplo, está desorganizada, você tende a ser uma pessoa igualmente desorganizada. Então, é uma questão integral, né, do ser humano mesmo, nessa questão da limpeza, da organização, isso nos favorece em todos os sentidos. Oh, que bom. Então, estamos a ver que, afinal, a limpeza da casa envolve vários outros aspectos. Melhora a saúde mental, saúde física, psicológica. Então, é algo muito importante. Olá a todos, olá Fáuzia, olá Cleófas, olá Paula e a todos aí em casa que nos acompanham. Eu me chamo Hermenegilda Conforme e mais uma vez estamos aqui nesta casa, né, nesta plataforma para podermos debruçar sobre este tema que é tão importante, que é o trabalho doméstico dentro do lar, dentro da família. E começando já respondendo à primeira questão sobre como é que eu defino trabalho doméstico. Bom, eu diria que o trabalho doméstico são atividades que têm como fim ou como missão deixar o lar organizado. E essas atividades vão desde cozinhar, passar a roupa, lavar a roupa, varrer, limpar a casa, cuidar e educar os filhos, ir às compras, enfim, tudo isso e muito mais faz parte das atividades domésticas. E por serem atividades domésticas e por elas acontecerem dentro de um lar, dentro de uma família, logo a responsabilidade dessas tarefas, dessas atividades domésticas não recaem para uma só pessoa, porque quando nós falamos de família, nós estamos a falar de mãe, estamos a falar de pai, estamos a falar de filhos. Então, eles constituem uma família. Dentro de um lar, dentro de uma casa, existem estes três grupos de pessoas que lá vivem e que precisam fazer parte das atividades domésticas. Embora a responsabilidade maior caia para a esposa, para a mãe, porque é a pessoa que mais passa tempo dentro do lar, podemos assim dizer, né? A cuidar dos filhos, a cuidar das tarefas diárias, tarefas domésticas diárias do lar. Mas isso não isenta as outras pessoas e principalmente o cônjuge a poder participar nas atividades domésticas. Cleófas, há algum tempo atrás, se calhar nós não estaríamos... É difícil falar de uma época em que eu não vivi, né? Mas por aquilo que temos ouvido dizer, acredito que há algum tempo atrás não estaríamos aqui a conversar sobre quem é essa responsabilidade, quem faz ser o homem ou ser a mulher. Acho que não faria muito sentido esse tema algumas décadas atrás. Nós, como cristãos, acreditamos que Deus é aquele que criou a família, criou o lar, e Ele criou o ser humano, e nesse ato de criação, será que Ele teria designado os papéis no ambiente doméstico? Teria definido: olha, mulher, a tua tarefa é esta, o homem é esta? Qual é a sua visão sobre essa questão? Bem, primeiro quero confessar que não vou falar como especialista de nada, vou simplesmente dizer aquilo que penso, porque todos nós vivemos em lares, vivemos em casas, fomos criados num, depois formamos o nosso próprio,
então não estou capacitado, não tenho habilitações para falar em termos teóricos, científicos sobre o tema, muito menos para contar uma perspectiva histórica, para perceber quando é que as coisas mudaram, quando é que este tema começou a ser mais discutido. Mas o que eu penso é que a tarefa no lar ou doméstica é para todos os que vivem no lar. E tendemos a pensar que quando se fala de tarefas domésticas, isso resume-se a cozinhar, varrer, limpar, passar a roupa, mas existem outras tarefas que também são domésticas. Posso indicar algumas, como é o caso de manutenção da própria casa. Se, por exemplo, a casa tem infiltração, é preciso que alguém faça alguma coisa para que essa infiltração possa ser resolvida, esse problema de infiltração seja resolvido. Se a casa não está pintada, também há alguém que se espera que faça esse trabalho. Se a casa não está segura, o muro, o portão está sem cadeado, também é um trabalho doméstico. A construção em si da própria casa é um trabalho que é discutido no fórum, muitas vezes, familiares. Então, se nós pensarmos também nestes trabalhos, poderemos mais facilmente entender que trabalho doméstico é trabalho de todos da casa. O que vai acontecer é que há uns trabalhos que normalmente, por tradição, por costume, e se calhar pela própria natureza física do homem e da mulher, podem ser feitos por um ou por outro. Num contexto da nossa sociedade, o mais comum para trabalhos que exigem força numa casa é que sejam realizados por homens. Trabalhos de manutenção, de eletricidade, de canalização, de esgoto. Normalmente os homens é que fazem, são trabalhos domésticos, porque não é um trabalho remunerado, não é um trabalho formal que nós fazemos para terceiros, mas que acontecem lá dentro de casa. Talvez o que tem sido debate ultimamente é se os trabalhos considerados frágeis ou que não exigem força podem ser exercidos por homens e por mulheres, ou se há alguém que deve necessariamente cuidar de uma área e outro de outra, e talvez isso vamos aprofundar com o andar do tempo no programa. Opa, como é bom ter aqui um homem. Ele ampliou a minha visão do trabalho doméstico, né? Quando pensei no tema trabalho doméstico, só imaginei a questão da louça, da cozinha, a roupa, e em algum momento me escapou essa questão de arranjar uma lâmpada, não é? Que trouxe aqui o Cleófas. Eu vou ter problemas porque eu geralmente chamo ele de Mano Cleo, e a língua está pesada quando eu digo Cleófas, é complicado. Mas pronto. De fato, o que se discute muito nos últimos tempos não tem a ver com a questão desses trabalhos de manutenção da torneira, é mesmo naqueles que são ou tinham sido definidos apenas para a mulher. Acho que não muito essa questão de quem vai arranjar a lâmpada, não é? Isso não está em discussão. E naquelas questões que se definiu como sendo para a mulher, posso assumir isso, que não são tão frágeis. Eu vi que o termo frágil não necessariamente se precisa caracterizar como frágil, mas era a questão de mais femininos, vamos assim dizer, que a própria cultura indicou como sendo trabalho de mulher. É mais por ali. Será que nessa questão foi mesmo determinado que seja para a mulher ou para o homem? Vou assim, eu não sei se sou eu que estou conectada ou não conectada. Ok. Eu tive dificuldade de ouvir Manafal. Acho que posso tratar de Manafal, né? Então não sou única. Yeah. Não sou outra coisa de dificuldade.
não tem problema. Eu dizia assim, que em princípio não se discute muito sobre a questão de quem vai arranjar a torneira, quem vai arranjar a lâmpada. A discussão mesmo é em torno daqueles trabalhos que são colocados como mais, como tentar caracterizar como frágeis, que é mesmo que são os rotineiros, porque colocar uma lâmpada, arranjar uma torneira, pintar um local, não são os trabalhos do dia a dia, são os trabalhos que acontecem de forma esporádica, porque algo tem que ser feito. Mas os do dia a dia são esses, tem que se comer, ela tem que estar limpa, pratos têm que estar limpos, a criança tem que ser cuidada. Então, geralmente são esses que trazem mais discussão. E sobre esses trabalhos em particular, Ana Paula, foi designado para alguém? Olha, essa pergunta é um pouco complexa e eu achei uma pegadinha, né? Ah, Mas, assim, se formos definir em termos de que foi definido para alguém, né, especificamente, nós precisamos voltar aí um pouquinho na história, voltar um pouquinho na criação, voltar bastante aí para trás, né? E refletir na ordem que Deus deu. A ordem que Deus deu foi que a mulher seria a ajudadora. E o termo de ajudadora, ou auxiliadora, ou idônea, né, é, é um termo que define que a mulher vai auxiliar o homem na função dele. Ela vai estar junto com ele, caminhando com aquele homem. O que que Adão fazia no meio? Ele era jardineiro, não é isso? O que a Bíblia conta é que ele era jardineiro. Então, a casa dele era onde? A casa dele era o jardim. Então, no jardim, ela ajudava Adão, Eva ajudava Adão nos trabalhos do jardim. Então, nós já temos aí algumas orientações. Então, eram duas pessoas. Adão tinha o papel de liderar, né? Ele era o líder e ele era ali, tinha o domínio. A terra primeiro foi dado o domínio a Adão. Então, dentro desse domínio, Eva era a auxiliadora dele. Então, conseguimos perceber aí algumas coisas. A gente foi, se a gente buscar nas culturas, né, ao redor do mundo, as culturas antigas, nós vamos perceber que sempre, em todas as culturas, durante a evolução da humanidade, a evolução da educação, o papel da mulher era estar em casa, né, cuidando das crianças, cuidando da manutenção da casa, a água, a limpeza, né, a organização do lar, né, daquelas coisas para que o homem, quando voltasse, ele teria ali, voltasse da caça, voltasse da guerra, ele teria ali um momento de paz, né, e tranquilidade. Então, as culturas ao redor do mundo, elas foram se desenvolvendo dessa maneira. Hoje, desde 1840, mais ou menos, quando começou o movimento feminista, que no início era um movimento cristão, né, porque nasceu dentro do cristianismo, esse movimento, o movimento de mulheres pela temperança. Então, é que começou-se a se perguntar sobre isso. Já é um assunto mais complexo, mas é só para a gente trazer aí, e não é o nosso focal point agora, mas é para a gente trazer aí essa mudança de mentalidade, como que aconteceu essa inversão que nós temos hoje, né? Então, as tarefas do lar, as tarefas para a organização do lar, elas sempre foram mantidas em mãos femininas, né? Ou seja, nas mãos da mulher. Então, essa alteração dessa estrutura, ela aconteceu depois, né? Agora, há pouco tempo, nós podemos dizer assim, né? Então, foi uma mudança que foi ocorrendo com a evolução da sociedade, né? E a evolução do que a gente tem hoje aí do pensamento social. Então, nós podemos dizer que sempre, digamos que sempre, eu não conheço, pode ser que eu não conheça
tá? Também a gente não sabe de tudo, né? Mas eu não conheço, não estudei sobre nenhuma cultura ainda em que o homem era tido como o responsável por essa tarefa. Sempre essas tarefas estavam mesmo nas mãos da mulher. Então, a gente pode dizer que, pelo evoluir, né, da sociedade, ele sempre esteve na mão da mulher. Então, é claro que hoje nós temos várias realidades, né? Nós temos várias realidades aí em que a mulher hoje já sai para trabalhar fora, tem uma rotina fora de casa, tem uma organização fora do lar. E aí a gente se pergunta, e essa pergunta é para todas nós, e por isso nós estamos aqui hoje. E agora? Divide-se? Não divide-se? A responsabilidade agora foi passada para o homem ou continua nas mãos da mulher? Não é? Então, mas até então, sempre foi designado a mulher que tivesse essa responsabilidade. E será que essa inclinação, de alguma forma, para aqueles que conhecem a Bíblia, existe ali uma descrição da mulher virtuosa em Provérbios 31, e a descrição toda ela mostra uma imagem de uma mulher incansável, uma mulher incansável que cuida das tarefas de casa, mas que pela graça de Deus também tem trabalhadoras domésticas, mas ali sempre mostra a mulher como alguém que a virtude da mulher se encontra exatamente na capacidade que ela tem de cuidar de tudo, dar conta de tudo em casa, e depois, no final, diz que por causa dessa atitude, o seu esposo ele é bem visto na praça. Será que essa descrição da mulher virtuosa não influencia nesta imagem, Cleófas? Eu acho que corrobora, e não acho que até seja mal que assim seja, porque estive atento até à explicação da Ana Paula, um contexto histórico e teológico. Nós notamos que as coisas mudaram substancialmente da origem até hoje. Se nós estávamos a olhar para uma sociedade de agricultores, caçadores, recoletores, em que necessariamente a mulher ficava a cuidar das crianças, a apanhar frutos à volta do quintal, e a preparar a confeição enquanto o marido ia à caça, fazendo uma analogia, hoje estamos na situação em que os dois vão à caça. Então, tendo ido à caça, enquanto por longos anos experiência, a responsabilidade da mulher sempre foi a de cuidar do lar, agora vemos que a mulher parece estar numa situação em que tem obrigações de ir à caça e, quando volta a casa, ainda cuidar daquelas questões que tradicionalmente eram delegadas a ela. Então, isto, obviamente, que acaba por criar uma sobrecarga muito grande para a mulher, e exige que o líder da casa, neste caso o Adão, a mulher para a casa. Então, quando voltam, como é que encontram a situação? É verdade que eu continuo a pensar que há uma responsabilidade da mulher sobre a administração doméstica, mas o homem tem que ter empatia, tem que perceber que, neste momento, a mulher não teve aquele privilégio de ficar totalmente em casa. Estávamos dois a lutar, então eu também não perco por fazer algumas tarefas que eram esperadas de quem ficaria em casa se fosse nos tempos tradicionais. Não sei se estou a conseguir explicar bem, mas o que eu quero trazer é que, neste contexto atual, os casais, as famílias devem definir o que é que funciona melhor para elas, considerando as suas atividades, as suas ocupações do dia a dia. Se, por exemplo, estamos numa situação em que é a mulher quem vai à caça,
vamos continuar a emprestar essa figura, e o homem, por alguma razão, naquele intervalo de tempo está em casa, eu penso que é razoável que este homem que ficou em casa se responsabilize pelas atividades que a sua esposa faria se estivesse em casa. Isso não vai diminuir, porque o que se quer no final é que seja um lar harmonioso, funcional e a concorrer para aquilo que deve ser o papel do lar. Então, eu penso que não deve haver um conflito sobre de quem é o papel, se é dos homens ou das mulheres, mas o pensamento deve ser quem está em condições de fazer coisa X neste momento para a evolução ou para a construção, para o melhor funcionamento do lar, considerando o contexto que o casal, em particular, está a viver. Eu não acho que haja padrões, porque a minha situação na minha casa pode ser diferente da situação da Mana Paula, pode ser diferente da situação da Mana Ana Paula. Então, cada casal há de ver o que é que funciona para eles. No entanto, não quero ser romântico, nós, como homens, continuamos a ter a expectativa que a organização da nossa casa é uma habilidade, um dom especial que as nossas mulheres têm e ficamos muito felizes quando elas assumem essa responsabilidade. Que bom. Compreendi muito bem a sua visão, Manuel, e falou daquilo que funciona para cada casal, né? Que não é uma questão de imposição, ou seja, não deve ser, né? Segundo aquilo que explicou, uma questão de imposição. Falou também da sobrecarga da mulher, quer dizer, com a emancipação, com a mulher agora também indo para a caça, ela simplesmente acumulou, porque ainda lhe é exigido e cumpra com os deveres dele. Boa noite, Mana, e já vai nos dizendo qual é a sua opinião sobre a questão de papéis. Papéis na responsabilidade pelo trabalho doméstico, se existe papel, se já foi definido, não é? Que esta é a função deste ou daquele. Se tem Deus designado um responsável para o trabalho doméstico, eu diria que todos que compõem uma família dentro de um lar, eles têm a responsabilidade de poderem cumprir com as atividades domésticas dentro do lar. Eu gostaria de ler um trecho do livro Educação, da profetisa Ellen White, um livro inspirado. Na página 217, ela diz o seguinte: visto como os homens, bem como as mulheres, têm parte na constituição do lar, tanto os rapazes como as moças devem obter conhecimento dos deveres domésticos. Aprendam as crianças e jovens pela Bíblia, como Deus tem honrado a lida do trabalhador. Então, é responsabilidade, sim, da mulher, assim como do homem, assim como das crianças, dos filhos, aprenderem e exercerem as atividades domésticas do lar. Como eu disse anteriormente, embora a responsabilidade maior recaia sobre a mulher. Por quê? Porque ela é a pessoa que mais passa tempo dentro de casa. Então, a maior responsabilidade, que mais passa tempo dentro de casa e que mais passa tempo com os filhos. Então, a responsabilidade maior, Deus faz recair sobre a mulher. Mas isso não isenta os outros de poderem participar, de poderem colaborar nos trabalhos domésticos. É dever do pai, assim como do filho, exercerem as atividades domésticas em auxílio da mãe. Eu devo recordar as pessoas, porque acredito que muita gente sabe, a Ana Paula ela é pedagoga, a Gilda ela é teologanda, não é? Ela está a fazer ainda o curso de teologia, e temos conosco cá o Cleófas Viagem, que é jornalista de profissão. Então, é com eles que nós estamos a falar sobre esse tema da responsabilidade pelo trabalho doméstico. Cleófas dizia que as coisas vão de acordo com cada realidade familiar. Mas nós sabemos que as famílias
pelo menos cá em África, elas não são constituídas apenas. Alguém consegue me escutar? Estou te ouvindo. Sim, conseguimos. Então, não são constituídas apenas pelo casal. Sabemos que existem outros parentes que, de alguma forma, convivem conosco e que têm uma mentalidade de que o trabalho doméstico, aquele trabalho de garantir a alimentação, a roupa limpa, os pratos, as crianças, tudo aquilo deve ser feito pela mulher. E essas pessoas convivem conosco. Como é que nós podemos lidar com situações em que nós, como casal, temos uma visão diferente e, entretanto, os nossos parentes não conseguem ter esta mesma visão? Vou assim, Cleófas, novamente. Achei que escapava dessa. Não. Então, de novo, eu vou recorrer a exemplos práticos. Até quando me apresentou, achei que ia dizer que Cleófas Viagem, homem, porque acho que a minha profissão não ajuda em nada nesse debate. Então, é só o fato de ser homem. Como eu vejo, é preciso que nós também não sejamos lunáticos, nem criemos ilusões ao lidar com esse tipo de assunto. E é preciso respeitar a cultura, é preciso respeitar a tradição, é preciso saber que se nós temos uma visão um bocadinho mais evoluída deste processo, nem todos na nossa família a têm. Então, com isto em mente, eu entendo que é importante que a família, primeiro, tenha seus fundamentos firmes, sem colocar em primeiro lugar o que vão dizer ou deixar de dizer, porque quem vive no dia a dia é a família, talvez pai, mãe, filhos, aquele agregado familiar. Então, é importante, em primeiro lugar, que essas pessoas que vivem juntas tenham um alinhamento sobre como dividir essas tarefas, mas considero que é importante considerar a sensibilidade dos familiares. Manafal disse muito bem que os familiares convivem conosco, e eu posso trazer um exemplo. Se a minha mãe vem me visitar, vou falar isso porque minha mãe, felizmente, não entra nas redes sociais, então não vai saber o que eu disse. Então, se ela vem visitar, em princípio, nesse dia, ela não vai ficar feliz se me vir de um lado para o outro com panelas, com baldes, a ir buscar água para a cozinha, não sei quantos. Pode ficar em choque e triste e voltar para a casa dela depois do passeio com o entendimento de que meu filho está a sofrer. Meu filho não é homem. Meu filho está engarrafado. Não sei o que é que vai pensar. Estou a exagerar, obviamente, mas fica com uma impressão negativa. Meu filho não está a ser bem tratado naquela casa, não tem o respeito que o homem merece. Então, eu acho que nessas circunstâncias é um intervalo de tempo. Se o homem tem o hábito de fazer as tarefas domésticas, naquele momento pode fazer uma pausa para não escandalizar a mãe, para não deixar uma impressão negativa que depois fica difícil de gerir, porque fica aquela impressão. É só um intervalo de tempo. Depois a mãe volta, vocês continuam com aquela rotina que vocês acham normal, que não escandaliza, que para vocês funciona bem, e a vida vai andando. Eu acho que é uma possível saída. O casal tem os seus padrões, mas não pode ser de todo insensível em relação à forma de ver dos pais, porque esse mau ambiente, esse mau comentário que a sua mãe viu, depois vai comentar com as suas irmãs, com os seus irmãos, com a tia não sei quem, começam a falar mal, e começam a ver mal em tudo, pode depois voltar e ser uma coisa negativa para o próprio lar. Então, acho que é preciso ter esse tipo de frieza para administrar, ver em que contexto ser o homem mais moderno, mais colaborativo, mais sensível, mais apoiador, e em que momento talvez colocar uma pausa para não criar um impacto muito negativo, maior do que aquele que terias se tivesses a suportar ou a fazer as tarefas que normalmente pensa-se que só as mulheres é que podem ter. Ok.
Ana Paula, se me permite, Essa também. eu tenho conhecido, se me permite, sei que a Ana Paula é brasileira, acho que não sou a única aqui. Está óbvio, né? Mas também sei que casou-se com um moçambicano. Exatamente. Eu não sei como que isso é no Brasil, porque às vezes temos só uma imagem daquilo que conseguimos ver pela televisão, não é? E queria saber como é que ou como que funciona essa questão, se tem a mesma visão primeiro do Cleófas, e mais do que isso, Cleófas falou da mãe que vive em Lugela e veio visitar. Imaginemos que estejam a viver na mesma casa, com uma mãe, ou se são vizinhos de uma tia. Como é que se gere isso? Porque, ou então, se a mãe vem e fica 6 meses, a mulher, durante os 6 Eu meses, ia falar. durante os 6 meses da visita da mãe, ela vai ter que fazer tudo em muito tempo. Então, qual é a sua visão sobre isso, Ana Paula? É um desafio, né, Paulo? É um grande desafio. Mas é possível. A gente tem um contexto realmente bem diferente, né? As vivências, a cultura, é tudo bem diferente. Então, quando nós decidimos, né, nos casar, nós nos pautamos pelo seguinte: ambos somos da mesma religião, né? Então, a nossa proposta foi nem a minha cultura, nem a cultura dele, mas o que está escrito. Então, nós pautamos sempre pelo que está escrito. Sempre que houve algum conflito, alguma divergência, alguma situação, né, que precisasse ser resolvida, a gente vai à Bíblia e procura na Bíblia qual é o princípio que está ali para a resolução daquela situação. Então, em relação às tarefas, eu, por exemplo, eu trabalho fora, né, sou professora universitária e estou fazendo mestrado, então minha carga é bem pesada. A gente tem um filhinho, criança ainda, né, o Daniel, e, e a gente se organiza de forma que todos trabalhem em casa. Então, enquanto há algo fora do lugar, é hora de todo mundo trabalhar. A responsabilidade é maior, né, a responsabilidade sobre aquilo estar pronto ou não, ela é minha. Porém, ambos, né, o meu marido e o Daniel, eles ajudam bastante, eles fazem a parte deles. E o Daniel tem uma rotina mesmo a desenvolver em casa, né? E para ajudar. E ele é ensinado a fazer tudo o que ele dá conta de fazer, né? Então, se ele pode buscar água, ele vai buscar água. E ele é um menino, né? Ele não é uma menina. Então, não diminui em nada a questão dele ser menino, ele fazer. E é super tranquilo, super normal. Porque ele também vê o pai fazendo. Então, se ele vê o pai fazendo, ele sente também a necessidade de fazer, de participar. Ele sabe que ele tem uma parte a desenvolver no lar. Isso é muito importante. E lá em 1 Pedro, né, capítulo 3, verso 7, fala isso, que se o homem não ajuda a esposa nos trabalhos no lar, né, na organização da casa, na orientação da casa, no bem-estar do lar, as orações dele são interrompidas. Então, vai além da nossa cultura, vai além do agradar alguém, vai além de tudo isso. O relacionamento dele com Deus diretamente é interrompido se ele não tem uma organização com a esposa de maneira a ajudá-la. Então, é um princípio bíblico. Então, eu acredito, nós acreditamos, né? Pelo menos aqui em casa, a gente se organiza dessa forma. É claro que há pessoas que não vão aceitar da família, há pessoas que vão
falar mal, né? Ou se chatear e tudo. Sim, mas antes servir a Deus do que aos homens, não é assim? É claro que a gente não vai atacar, isso é muito importante ficar claro, né? A gente não vai atacar a pessoa em relação à visão dela, à perspectiva dela. Porém, a gente não pode deixar de viver o princípio por causa de alguém. Então, seja a pessoa, se ela vem um tempo, se ela demora mais tempo, ou se ela mora junto com a gente, ou se ela mora do lado da gente, o que, o que a gente precisa é manter o princípio para que o relacionamento se firme. E a gente se firme também com Deus, né? Porque acaba sendo um bom exemplo, né? Um exemplo de amor, de carinho, de cuidado do homem para com a esposa. Isso é muito importante, né? E é uma coisa interessante também que a gente precisa levar em consideração é a própria diferença, né? A diferença entre o homem e a mulher. Hoje muito se fala da questão da igualdade de gênero e tal, mas existem diferenças grandiosas entre o homem e a mulher, hormonais, físicas, mentais, processos emocionais, eles são diferentes para os dois. Então, um pequeno exemplo é assim, a mulher, quando ela trabalha fora, o hormônio dela, a progesterona, a testosterona, que também, né, o homem tem, a mulher também tem, a testosterona na mulher aumenta mais em relação à mulher que fica em casa, né? A gente não leva em conta isso. Então, você vê que a mulher que trabalha fora, ela tem maior número de hormônios de testosterona do que a mulher que está em casa, cuidando das tarefas do lar, cuidando das crianças. E isso faz com que ela seja mais objetiva, que ela corra mais atrás, que ela seja mais firme, que ela seja, entre aspas, né, tem as características mais masculinas, né, mais masculinidade. Isso é, isso é científico, é ciência, né? Então, não é invenção de ninguém. O homem, se trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, ele está com a moral baixa, assim, esgotado fisicamente do trabalho, mais do que a mulher. Então, muitas vezes, é por isso que a gente vê aquelas tirinhas, né, de jornal, o homem sentadão, enquanto a mulher está lá batalhando e tudo. Há um aspecto que não percebi direito, que falava sobre os hormônios, não é? Sobre essa questão do quando a mulher trabalha mais fora, ela desenvolve mais testosterona, que é o hormônio masculino. Então, o que é isso? Qual é o ensinamento que nós podemos tirar dali? Isso é bom, é mau, é o quê? Não, isso é para dizer que a mulher e o homem são diferentes e recebem de maneiras diferentes estarem trabalhando tanto fora quanto no lar. Então, é só para a gente perceber que há sim diferença e que no contexto do lar, a mulher é mais feminina, né? Se torna mais feminina se ela estiver trabalhando em casa, no lar, né? Então, e não é problema o homem ajudar, né? Finalizando assim, fazendo um resumo que você não pegou tudo. Não é problema o homem ajudar. Porém, se ele não ajuda, as orações dele são interrompidas. Eu estava aqui a ler o versículo, queria dizer o seguinte, só para perceber, diz que maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade para que não se interrompam as vossas orações. Então, é aquilo que ela dizia, não é? E há essa necessidade de viver a vida comum do lar. É assim que diz, viver juntamente a vida comum do lar. No livro Educação, lá na ainda na página 217,
Ela White diz o seguinte. Eu vou ler novamente, é um texto que eu já havia lido, mas eu vou repetir só as primeiras frases, porque faz parte de um trecho. Então eu vou ler, que é para nós podermos entender juntos aqui. Diz o seguinte: visto como os homens, bem como as mulheres, têm parte na constituição do lar, tanto os rapazes como as moças devem obter conhecimento dos deveres domésticos. Fazer a cama, arranjar o quarto, lavar a louça, preparar a comida, lavar e consertar sua roupa são conhecimentos que não tornarão um homem menos varonil. E do outro lado, menos varonil, torná-lo mais feliz e útil. E do outro lado, as moças pudessem aprender a arrear, cavalgar, usar a serra e o martelo, assim como o ancinho e a enxada, estariam melhor adaptadas a enfrentar as emergências da vida. Okay? Então, aqui diz que o fato do homem ou do rapaz ele exercer essas atividades domésticas não o torna menos homem ou menos varonil. Ele torna-se, muito pelo contrário, torna-se feliz e útil dentro do lar. Então, essa é que deve ser a nossa postura, né? Nós como mulheres, como mães, devemos ensinar também aos nossos filhos desde pequeninos que eles devem fazer parte nas atividades domésticas e que isso não os diminui como homens, muito pelo contrário, os torna útil e os torna felizes. E é um trabalho que é extremamente admirado por Deus, é um trabalho louvável. Então, as pessoas, os homens, as meninas, assim como os meninos, eles devem ser ensinados desde criança. E quem ensina isso? A mãe, né? Nós quando vamos lá ler o livro de Provérbios 31, o famoso livro de Provérbios 31, a mulher virtuosa, nós vemos ali que são palavras, conselhos de um rei, são palavras de um rei, mas são conselhos que ele recebeu da própria mãe. E que livro tremendo, livro, uma declaração maravilhosa, assim, uma das, como é que eu diria, uma das declarações mais bonitas que eu já vi na Bíblia é a definição da mulher virtuosa que encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 31. Foi uma mãe que educou seu filho de como é que uma mulher virtuosa se comporta. Então, é louvável o trabalho doméstico que acontece dentro do lar e as pessoas precisam começar a perceber e entender isso. Essas situações acontecem muito, principalmente em zonas recônditas, mesmo em zonas urbanas. Existem, né? Eu me recordo de um episódio que aconteceu quando eu e o meu esposo acabamos nos mudando para o interior, né? Para vivermos um lugar, uma zona um pouco mais recôndita, afastada. E quando nós chegamos lá, a cultura daquelas pessoas ela é bem diferente, né? E o meu esposo, ele, graças a Deus, ele tem me ajudado muito nas atividades domésticas, né? Tem me ajudado, não, ele tem feito as atividades domésticas dele, ele tem sua tarefa, né? Assim que ele acorda, ele sabe o que ele faz. E quando nós fomos para este lugar, as pessoas lá elas não estão acostumadas a poderem ver um homem a exercer uma atividade doméstica. E para eles é como se o homem estivesse se diminuindo, como se a sua masculinidade fosse diminuída pelo fato de ele estar a trabalhar ali, a fazer as tarefas domésticas, que para eles é uma tarefa que diz respeito e de responsabilidade totalmente da mulher, né? Então, eu me recordo que ele,
começou a sofrer algum bullying por parte das pessoas e eles falavam, eles zombavam, mas aquilo não nos incomodava porque nós sabemos qual é o papel de cada um e o porquê que nós fazemos, né? Só que começamos a ficar um pouco preocupados por causa da mensagem que nós estaríamos a transmitir para essas pessoas. São pessoas, algumas delas que nunca saíram daquele ambiente, daquele círculo territorial e não conhecem outras culturas, e nós tínhamos a missão de poder ganhar algumas almas naquele lugar e estávamos preocupados pelo fato de as pessoas não nos atenderem ou não nos aceitarem e nem aceitarem a palavra de Deus por conta mesmo desse aspecto cultural que nós não estávamos a observar, né? Pensamos em algum momento em parar para poder agradar a eles e poder assim conseguir ganhar almas. Só que parando, eu estaria muito sufocada e teria o dia muito sobrecarregado. E ao findar o dia, eu estaria muito cansada. E isso não é bom e nem é bíblico. Então, nós ficamos entre fazer o que eles querem para poder ganhá-los, né, para poder começar a ensinar a palavra de Deus, ou então mostrar para eles como que realmente Deus vê, Deus entende as coisas. E depois de muita oração nós decidimos que não, nós vamos fazer aquilo que Deus requer que nós possamos fazer. Nenhuma cultura está acima das orientações de Deus para nós, para a nossa vida conjugal. E a nossa vida conjugal depende dele, depende de Deus. Então, quando nós começamos a seguir as suas orientações para a vida conjugal, nós conseguimos sentir felicidade, felicidade que emana dos céus, felicidade real, não momentânea. Então, às vezes é preciso mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. As pessoas precisam de saber. Obviamente que as pessoas não vão aceitar, muitas delas podem até não aceitar, mas a verdade ela precisa ser dita. Sobrecarregar a mulher com trabalho doméstico não é cristão, não é religioso e não tem nada a ver com Deus. Trabalho doméstico, lar, família, é para ser dividido, é para ser suportado por todas as pessoas, para que não se torne algo pesado, algo sobrecarregado para uma única pessoa. Tirar a vitalidade, a capacidade cognitiva das pessoas por conta do cansaço não é cristão. Não faz sentido Deus se agradar de algo parecido, não é? Deus quer que nós trabalhemos sim, mas não que trabalhemos ao excesso, ao ponto de não conseguirmos nem ter tempo para podermos nos alimentar espiritualmente. Por quê? Porque estávamos o dia todo cuidando das tarefas domésticas. Então, há coisas que precisam de ser ditas, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. E há coisas que precisam ser feitas, ainda que as pessoas não queiram fazer. E aqui percebi que tanto o Mano Cleo e a Ana Paula, eles têm essa visão. Mas antes de ir à próxima pergunta, suscitou-me uma dúvida. Ouvi em algum momento um senhor a dizer que não, na minha casa, nós já decidimos que a mulher ela vai trabalhar fora, eu vou cuidar da casa. Eles decidiram assim, entenderam-se assim como casal. Mas quando alguém questionou, o pastor questionava, dizia, mas estão a inverter os papéis. E agora com essa informação que nos trouxe de que, de fato, quando a mulher está em casa, ela torna-se mais feminina, quando está fora, ela desenvolve mais hormônios masculinos, e vice-versa, estaríamos já na questão da inversão dos papéis do homem como provedor. Há um perigo aí? É um alerta? Com certeza.
Mano Cleo, eu sei que essa não é a sua, não foi você que nos trouxe essa informação. É. Sim, Mas talvez. fez algum comentário em torno? Sim, tenho, mas queria primeiro contextualizar. Gostei muito da abordagem da Mana Ana Paula, que trouxe em termos ideais, em termos teológicos, mas eu queria reiterar que é importante olhar para as particularidades, porque até o nosso cristianismo é influenciado pelo contexto e pela cultura em que nós estamos inseridos. Até para o pleno exercício do cristianismo, para o pleno evangelho, é importante que a gente também entenda o contexto e como as coisas funcionam. E a dar um exemplo muito simples. Já há, por exemplo, jovens que quando conhecem uma determinada religião, uma determinada fé, pensam que porque conhecem e é certo, já estão no direito de, por exemplo, desobedecer os pais que são tradicionais e indiscriminadamente. Eu penso que é preciso sempre tentar encontrar uma linha muito difícil, mas que seja possível de gerir, porque definitivamente o contexto e as culturas influenciam a nossa adoração, o nosso cristianismo o nosso proceder diário. Neste caso, se nós entendemos que, teologicamente, o papel primário da administração de atividades domésticas é da mulher, e se entendemos também que, por alguma razão, ela tem maior habilidade de lidar com estas coisas, eu penso que não seria necessariamente um castigo ou um furtar da responsabilidade se tivesse um marido que, por diversas razões, nunca a apoia no lar, porque isso acontece. É preciso também ficarmos aqui sem ilusões, que a maior parte dos lares em Moçambique e a maior parte dos homens não se metem em atividades do lar, principalmente estas que não vou dizer frágeis, vou dizer femininas, vou emprestar isso porque corrigiram o termo frágil, não se intrometem, inclusive irmãos da igreja. Então, diríamos que esses irmãos ou essas irmãs, o que é que deveriam fazer nessa circunstância em que o marido simplesmente, como se diz na gíria popular, não está a tratar de assuntos domésticos. Então, e ele não faz por mal. Também queria pedir para que as queridas painelistas, mulheres, entendam que muitas vezes quando o homem não apoia no lar, não tem intenção negativa de ferir a sua mulher ou de não colaborar. É como se fosse a sua tendência natural, porque é algo que está enraizado. Nem o cristianismo veio ainda conseguir desenraizar, por isso estou a dizer mesmo de lares cristãos, mas que há homens que dizem, olha, carregar bebê não é minha responsabilidade, se bebê chora, tem mãe. Cozinhar não é minha responsabilidade, casei para isso. Então, este pensamento não sai porque nós nos tornamos cristãos. Demora, e para uns sai mais cedo, para outros nunca sai. Então, é preciso que a gente também tenha em mente isso e debata tendo em conta que este é real. E um outro aspecto é que o texto que foi trazido, honestamente não consegui interpretar como o viver em comunhão ou em comum a vida do lar significa necessariamente lavar a louça com a mulher, cozinhar com a mulher nesta vertente. Porque, como eu disse na introdução, o lar tem múltiplas tarefas. Então, é possível que o homem tenha outras coisas a fazer diferentes destas e ainda assim estar a concorrer para o equilíbrio do lar. Eu entendo assim. Reparem, neste momento que estou a falar, posso estar a transparecer a imagem machista, porque estou a trazer uma realidade muito concreta e até sei que corro o risco de ser conotado como machista, mas felizmente se a minha esposa está a ver, pode testemunhar que eu faço esforço de ser colaborativo em tarefas domésticas, e algumas até eu gosto mesmo, faço por gostar, desenvolvi gostos por muitas delas. No entanto, é preciso que eu traga aqui essa visão, porque sou o único homem que está no painel e tenho um bocadinho desta tendência de olhar para o nosso contexto local. E faz bem. E faz bem, Mano Cleo, porque senão estaríamos também a deixar pessoas frustradas. Ou seja, é frustrante para alguém que, se calhar, vive com esse dilema
de ter se relacionado com um homem com uma expectativa esta, né, de macho, não faz isso, e de repente escutar somente opiniões de pessoas que dizem não, temos que nos adequar, temos que nos ajustar, temos que ajudar-nos, e chega a ser frustrante. E depois termina o programa, a pessoa chega e começa a bater com o programa na cabeça do marido, está a ver, pensando ela ser a mais miserável das mulheres, quando na verdade, não se, como dizia, nem sempre a pessoa faz para ser porque é um mau esposo, mas exatamente pelo contexto cultural que a personalidade, que é para não criarmos frustrações nas pessoas pensando que o ideal seria o melhor, que tudo devia ser como o ideal, né? Talvez a irmã Ana Paula, imagine que tem algo a dizer, está a ver, com uma vontade de reagir. Não, é que assim, eu não sei se eu não me expressei bem, né? Mas eu acredito, e eu tenho isso muito embasado, né, biblicamente no Espírito de Profecia, de que tanto homem quanto mulher, a gente precisa lidar com as coisas do lar. Sejam elas, como o Cleofas falou, né, na contribuição à maneira do homem, né, mas não é mal, não é problema, não é errado, né, o homem ajudar em casa. A mulher que tem essa dificuldade, né, que o marido entende que é da maneira que deve ser só com a mulher, e isso é cultural aqui, né? Também tive essa dificuldade um pouco no início, né? Então, o segredo é orar e calar. A gente usar mais o joelho do que a boca. Eu falo de experiência própria. Então, a gente usa mais o joelho do que a boca, porque não é possível uma mulher se dedicar fora de casa todo o dia, se dedicar em casa para as crianças e tudo, que é a realidade que muitas têm hoje, e não ter secretária. Tá? No meu caso, eu não tenho secretária, eu me dedico a semana quase que toda, meu único dia livre é a segunda-feira. Eu dedico a semana toda ao trabalho, ao estudo, e eu preciso de ajuda, né? E a minha ajuda são quem? São as quatro mãos que eu tenho dos dois rapazes que eu tenho em casa. Então, é preciso considerar isso, né? E aí, se o homem não tem essa visão de que, poxa vida, ela passou o dia todo, se dedicou também aqui em casa e tudo, e eu não vou fazer nada, à noite eu quero que ela esteja pronta para mim, então o homem precisa perceber isso também, não é? Precisa perceber isso. E muitas vezes a gente, como mulher, a gente quer falar, mas você não me ajuda, nananã. O que acontece? Então, você alcança muito mais resultado se você calar e orar. Porque Deus vai trabalhar no seu coração para entender a perspectiva dele e não cobrar, e vai trabalhar em silêncio, no seu silêncio, no coração dele, para ele entender a sua perspectiva e te ajudar. Não é uma questão de viver o ideal, né? Não, é viver a prática da oração, a prática usou do muitas dia a vezes. dia com Deus, né? Se a gente busca a Deus, se a gente é cristão, eu acredito muito nisso. Se a gente Ana acredita Paula, as coisas funcionam. usou muito a palavra ajudar. E se calhar esta palavra tem trazido muitos problemas atualmente. É que, no contexto atual, mulheres nem querem ouvir essa palavra de que o meu marido vai me ajudar. Só o termo ajudar já é um termo que está sendo combatido. Desta percepção de que não se trata de ajuda. A casa é nossa, você não tem que me ajudar para estar num sítio limpo. Então, eu ouvi que usou muito esse termo ajudar.
partindo do princípio, mas agora retorno para para a sua introdução, que a mulher ela era ajudadora, né? Foi criada como ajudadora. Então, quem ajuda quem aqui? Ambos se ajudam. Ambos se ajudam. Ela ajuda na tarefa dele. Ótimo. E ele ajuda também naquilo que ela tem de necessidade. Ela é o vaso mais frágil. E ele precisa perceber isso. Se ele não considerá-la como o vaso mais frágil e trabalhar para que ela possa estar bem, não estão vivendo a vida comum do lar. O nosso problema, eu acredito muito hoje que o nosso grande problema é assim, tem sido esse. A mulher sai, né, vai trabalhar fora, e quando retorna à casa, ela vem na perspectiva de que eu é que pago as contas, eu também mando na casa, e a casa também, eu é que tenho que mandar, e aí ela diminui o papel do homem, percebe? Como provedor, porque ela também contribui para o lar. Tem muito isso. E se calhar, E conforme aí você encontra resistência. Não seria o resultado dos hormônios masculinos? Não só dos hormônios, mas da própria cultura feminista que está sendo absorvida pelas mulheres. Vocês ainda Não sei estão no se posso. caminho. Ok. Vocês ainda estão no caminho aqui. Vocês ainda não viram todo. Mano Cleo, pode, faz favor. Sim, queria pegar ainda o ritmo da contribuição da mana Ana Paula, né? Principalmente, quer dizer, o que ela disse, parece que eu gostaria que todas as mulheres tivessem entrado no programa para perceber, porque a mana Paula já percebeu o que é que tem que acontecer e já transmitiu, e eu testemunho isso como homem. Aqui é uma questão muito simples. Quando, estou a falar mesmo na perspectiva de homem, quando nos apercebemos que a mulher vem com a ideia de lutar, de impor, de criar expectativas em relação a esta ajuda, vou utilizar o termo ajuda, que ela acha que merece, que é um dever do homem ajudá-la, é aí onde acontecem grandes frustrações e é aí onde tem menos chance de encontrar colaboração por parte do homem. Por todas essas razões que foram mencionadas, quer teológicas, quer históricas, o homem quer normalmente sentir que ele é o líder. E às vezes sente-se desconfortável em sentir essa liderança ameaçada. Então, é possível que um homem fique em casa, cuide dos bebês, lave a louça, varra e limpa toda a casa. Se a mulher ainda assim o faz sentir líder, não haverá problema nenhum. Mas se ele não faz nada disso, vai trabalhar, a mulher também vai trabalhar, volta, e a mulher, por exemplo, tenta propor uma escala. Olha, ontem eu cozinhei, amanhã você pode cozinhar, estragou tudo. E muitas vezes essa expectativa, querer falar, pode piorar do que ajudar, como a Ana Paula estava a dizer. Talvez a melhor atitude é orar em silêncio. Enquanto isso, não se sabe se vai levar 6 meses, se vai levar 1 ano, se vai levar 12, não se sabe, mas eu acho que tem mais chance da mulher ser bem-sucedida na ideia de ter ajuda do marido nas tarefas domésticas, se ela não falar, se ela não levantar expectativas, se ela não cobrar, do que quando ela tenta fazer uma luta ou mostrar que temos que ser iguais nesta tônica. O que nós homens queremos, pessoalmente, a minha esposa, por acaso, sabe, não há escala. Há dias que eu digo que eu quero cozinhar. E posso querer cozinhar em 2 dias consecutivos. Posso querer varrer em 2 dias consecutivos. Posso querer estar com ela na cozinha. E eu faço quando quero, sinto-me bem assim.
posso fazer repetidas vezes, mas sempre que tenho a impressão de que há aqui a ideia de criar uma escala, que olha, senhor, ontem eu cozinhei hoje, você, ou porque eu fui ao trabalho, voltaste mais cedo, não podias ter cozinhado. Esse tipo de cobrança não costuma normalmente cair bem, pelo menos a mim ou a muitos de nós, porque conversamos também como homens moçambicanos. Mas vontade de participar, eu creio que muitos homens até têm, mas é preciso muita sabedoria da mulher para que saiba como criar essa vontade, esse desejo de participação do marido nas tarefas domésticas. Porque se for por via de confronto, a chance de atrair o oposto é muito maior. Quanto mais a mulher cria expectativas, quanto mais pressão faz, o efeito é normalmente inverso. Yeah. Então, e o que acabou de dizer o Mano Cleo, assim como a Ana Paula, é também bíblico. A Bíblia diz que a mulher vai ganhar o seu marido em silêncio, através de ações, e não necessariamente com palavras. E que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, ainda que para algumas pessoas isso soe como mais cobrança ainda para a mulher, ainda que não seja do agrado da mulher escutar essas coisas, mas é assim que a palavra de Deus diz, e é assim que vai ser. Ainda que não gostemos, é assim que será. A mulher, ela é a rainha do lar. E os seus filhos são seus súditos. Não são minhas palavras, são palavras do Espírito de profecia. No livro Lar Cristão, capítulo 49, ela diz o seguinte: tanto as crianças como os pais têm importantes deveres a cumprir no lar. Deve-se lhes ensinar que constituem uma parte na organização do lar. São alimentados, vestidos, amados e cuidados, e devem corresponder a esses muitos favores, assumindo a parte que lhes cabe nas responsabilidades do lar, trazendo toda a felicidade possível à família da qual são membros. As pessoas devem ter o espírito de gratidão. A mulher que passa a maior parte dentro de casa, a mulher que trabalha todo dia para o bem-estar da sua família, que faz tudo isso que ela diz aqui, alimenta a sua família, veste sua família, ama a sua família, cuida de sua família, ela merece uma retribuição por parte do seu esposo e por parte dos seus filhos. Eles precisam de corresponder a este amor e a este cuidado que ela exerce para com eles. E a melhor forma de corresponder é participar nas atividades domésticas, aliviando assim a carga que lhe é sobreposta. Eu quero com isso dizer o seguinte: nada forçado, ok? Até que as pessoas compreendam o trabalho louvável que a mãe faz dentro de casa. Enquanto as pessoas não compreenderem isso, elas vão continuar não fazendo, não contribuindo com as atividades domésticas dentro do lar. Mas quando as pessoas são movidas pelo Espírito Santo de Deus, quando as pessoas conseguem compreender, conseguem entender que isso faz parte de uma obra tão nobre perante a Deus, elas vão começar a olhar e a valorizar o trabalho que a mãe faz e a poder não só valorizar, mas também a responder com amor aquilo que ela faz por eles. Ela cuida deles, ela alimenta-os, ela veste-os, assim como a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa faz para com sua família. Então, é com amor. E, obviamente, que em alguns momentos as pessoas precisam de saber, por isso a mulher também precisa de falar. Com amor, com paciência,
falar para as pessoas o quão elas se sentiriam felizes em ver sua família, os membros da família a ajudarem, a contribuírem com atividades domésticas dentro do lar, a poderem fazer parte na divisão de tarefas dentro do lar, o quanto isso a aliviaria e a deixaria mais aliviada e feliz também por ter os seus amados contribuindo ali numa tarefa que ela gosta de fazer, que ela faz com amor e que ela vê que as pessoas estão retribuindo isso também com amor, fazendo com que ela se sinta mais leve e mais aliviada do trabalho fatídico do lar. Então, é isso, né? As pessoas devem ser ensinadas, devem ser ditas, as pessoas precisam de saber e a mulher precisa de começar a falar também, né? Muitas de nós acabamos guardando isso conosco, né? Dentro de nós, e acabamos por anos e anos dentro do lar carregando mágoas porque não nos sentimos amadas por outros membros da família, por não nos ajudarem nas atividades domésticas, mas é preciso falar e mostrar para eles o quanto nós ficaríamos felizes se eles também colaborassem. Então, nós na reta final do nosso bate-papo aqui, e em algum momento a Ana Paula falou que também está a criar os seus filhos já nesta questão de envolvimento. Quais são as dicas práticas que podem deixar para as pessoas que estão a lidar com essas expectativas diferentes, que estão a enfrentar esses desafios, para aquela mulher que está sobrecarregada? Quais são as dicas práticas? A primeira dica é a oração. Nada muda, nada transforma, nada melhora se a gente não orar. Então, é oração. Tudo que você vai descarregar do teu marido em relação a isso, você descarrega lá na oração com Deus, né? A segunda dica é trabalhar a mentalidade, a sua mente, né? O seu emocional, a sua mentalidade, para perceber primeiro a sua identidade. Quem você é, qual o papel que Deus deixou para você, e se entender com esse papel de que você é importante e que aquilo que você faz toda a diferença para a vida da sua família. Cozinhar faz diferença na eternidade do seu marido e dos seus filhos, né? E na sua própria vida pessoal. Então, é a gente se encontrar nesse sentido. Quem sou eu? E eu sou uma princesa de Deus e eu fui criada para abençoar. As minhas mãos foram criadas para servir e isso é uma bênção. Ok? E a rotina com as crianças é a rotina, né? Estabelecer uma rotina com as crianças, de coisas que elas podem ajudar de acordo com a idade delas. Mano Cleo, Ok. faz favor. Bem, eu acho que as dicas que a Ana Paula deixou valiosas são... na qualidade de homem. Sim, vou dizer da qualidade de homem, né? As dicas que a Ana Paula deu são fundamentais. Eu havia de voltar às minhas palavras introdutórias. É preciso que cada lar entenda que é um lar e saibam que é importante que não tenham expectativas de modelos ideais ou porque funcionou bem na casa ao lado e achar que vai funcionar também na sua. E tentem fazer o que funciona melhor para o seu lar. Acho que é importante que nós, homens, saibamos que fomos feitos para amar as nossas esposas. Somos pedidos, isso é um mandamento, aliás, que amemos as nossas esposas. E nesta obra de amar, vamos entender que isto envolve fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para que ela possa ser feliz, para que ela possa se sentir abençoada pelo fato de estar casada consigo. E isto pode implicar você, algumas vezes,
lavar a louça. E se para sua esposa, para o seu lar ser feliz, você tiver que lavar a louça todos os dias, lave a louça. Não precisa lutar, porque nenhum homem deixa de ser homem porque lavou a louça, porque cozinhou, porque carregou o bebê, porque mudou a fralda. Muito pelo contrário, são características que vão abençoar a sua esposa, abençoar a sua família e vão dar um troco muito grande, vai dar uma recompensa muito grande para o próprio marido. É assim que se criam equilíbrios. E uma outra coisa que queria deixar é que é importante que as nossas parceiras também apreciem cada vez que veem os seus esposos a fazerem alguma tarefa doméstica, que normalmente se diz que é da mulher, porque, pelo menos no nosso contexto, não é fácil. São muitas correntes, são muitas energias que vão contra essa ideia. Então, se o seu homem hoje fritou um ovo, não pense que fez pouco. Não imagines a luta que ele fez até chegar a fritar um ovo. Pode ser uma superação muito grande para ele. Então, é preciso incentivar, é preciso mostrar que apreciaste aquele gesto, é preciso fazer o que gostaria que ele fizesse quando estás a fritar o ovo, por exemplo, e não fazer o que ele costuma fazer quando você está a fritar. Por exemplo, vamos lá imaginar que o homem aquele dia decide fritar ovo, não vai ter um bom efeito se a mulher disser, hoje que meu marido fritou os ovos, vou sentar e ler o jornal na sala. Pode criar ali uma situação de retrocesso naquilo que estavam a construir. Então é preciso estar perto, fazer aquilo que gostaria que o marido fizesse, estar ali perto. Então, precisa de quê? Para esse ovo estar bem. Queres alguma ajuda? O ovo está delicioso. E estas coisas vão incentivar certamente o homem a prosseguir neste caminho. E uma recordação que já deixamos aqui é que muitos de nós homens o que mais prezamos é ser homem. Então, independentemente das correntes que existem de feminismo, de machismo, é preciso que a gente consiga se despir disso quando se está no lar, porque os títulos, os cargos que nós temos fora não servem. No lar nós somos uma família, somos um casal, não estamos a competir, estamos juntos como parceiros para levar os destinos do lar a bom porto. Então, façamos o que for necessário, não façamos dos lares um campo de batalha. Façamos o que funciona para nós, para a harmonia do nosso lar. Muito obrigada por essas palavras sábias. Acho que tivemos um programa rico e completo, porque tivemos a visão tanto do homem como da mulher nessa questão que envolve o homem e a mulher, não é? Poderia ser tendencioso se tivéssemos apenas a visão das mulheres ou então só do homem. E agora o recado é para si, querido internauta, para que partilhe. Há muita informação, há muito conhecimento e há muitas dicas valiosas que ficaram aqui. E não deixe esse conhecimento ser pouco aproveitado. Faça a sua parte também. E se calhar com esse seu que vai ajudar a muitas pessoas que passam por situações difíceis por conta dessa questão, desta luta que existe entre homem e mulher, quem é a responsabilidade. Então, partilhe, não deixe de identificar as pessoas para que também vejam esse programa. A mim também resta despedir-me dos meus queridos convidados. Ana Paula, muito obrigada por esse tempo que dispensou para deixar também os seus conhecimentos. Contamos consigo mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. Peço que digam uma palavra de despedida. O mesmo também faço com o Mano Cleo em seguida. Eu que agradeço, Fábio, o convite, agradeço esse bate-papo, muito gostoso. E quero lembrar, né, a cada mulher, a cada homem, a cada esposo, a cada esposa, que o mais importante é ambos estarem juntos na caminhada com Deus. Porque esse vai ser o grande link, né, o grande elo entre os dois, é a comunhão com Deus. Então, e buscar estudar, né? Tanto o homem quanto a mulher, estudar
sobre esses temas, buscar orientação. Nós temos muitas orientações como cristãos, bíblicas, né? E de orientações de autores cristãos que nós temos para que possam seguir buscando os princípios, né? Colocar em prática os princípios no mundo. Obrigada. Obrigada. Mano Cleo. Ok, obrigado, Manafal, pela oportunidade. Obrigado, Ana Paula. Puseram-me numa situação muito desconfortável, porque eu estou habituado a estar onde está a Manafal, a fazer perguntas e nunca deste lado a responder, a dar a minha opinião. Mas quero agradecer porque aprendi bastante. E as ideias às vezes saltam de qualquer maneira quando estamos desse lado, isso também pude constatar, mas esperamos que pela graça de Deus o essencial tenha ficado e que este programa valha a pena para as pessoas que vão acompanhar. Reitero o que a Mana Paula disse, Deus no centro do lar faz toda a diferença, a orientação divina é o mais importante. Depois, a seguir, reitero, vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Se nos preocuparmos muito com o que dizem ou deixam de dizer lá fora, podemos minar a nossa felicidade. No final do dia, o lar é nosso, passamos o que estiver ao nosso alcance para que ele possa funcionar. Não somos adversários, homens e mulheres não são adversários, marido e mulher não são gato e rato, são parceiros e existem um para o outro, um pelo outro, são na verdade, então não há por que pensar que tem um inimigo e tem que lutar com ele, mas tem que fazer o que for melhor, tudo que estiver ao seu alcance, tudo que não te diminui, não te retira o mérito e que é bom para o lar, por favor, vamos prosseguir. Eu sei que para nós homens é lidar com preconceito, porque você, quero dizer ajuda, ao mesmo tempo não quero, porque você participa ativamente nas atividades domésticas, ainda é um tabu, ainda é algo olhado como fraqueza na nossa sociedade, na nossa comunidade, mas não tem nada a ver com fraqueza. Aliás, tem que ser forte o suficiente para fazer o que é bom, independentemente do que as pessoas lá fora vão dizer. Basicamente isto. Obrigado. Muito obrigada, e eu convivo, de certa forma, posso atestar de que ele não está a falar somente para agradar. É o que, de fato, eles vivem na sua vida e nós saímos a ganhar, porque afinal estávamos a perder quando tínhamos do lado das questões. Então, considere-se já um convidado assíduo para o nosso programa. Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada, saudações a todos, uma boa noite, boa tarde.